Sugiro que vocês peguem caneta e papel para anotar tudinho, tá? Olá, sexto ano do meu coração. A Pro tá com saudades. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, protegidos, se cuidando, tá? Logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai se ver, tá? Eu também estou muito bem. Estou contente que a gente esteja de alguma forma tendo contato, tá bom? E vamos à aula de hoje. A gente vai estudar um pouco do que é o gênero textual diário pessoal, certo? Na semana passada nós vimos uma atividade do gênero textual diário, vocês leram o texto que está proposto no livro didático de vocês, sim, responderam o questionário que eu disponibilizei lá no Google Sala de Aula e vocês então já tiveram alguma noção do que é o gênero textual diário. Então, o gênero textual diário é um gênero muito antigo, não é? E para que ele serve? Qual o objetivo desse texto? Qual a função comunicativa ou função sociocomunicativa desse texto? Para que ele serve socialmente? Ele serve para que se comunique, não é? Que se diga algo sobre si, sobre o seu dia a dia do dono do diário. Sim? Então, a função comunicativa desse texto, ele serve socialmente para que aquele que se propunha a escrever o diário fale sobre o seu dia a dia, suas angústias, suas intimidades e coloque isso no diário de forma organizada. Então, quais os tipos textuais estão na construção dos gêneros textuais? E a gente chama isso de tipologia textual de base. Quais são esses tipos? A narração e a descrição. Por que a narração? Ora, se eu, como dona do diário, vou contar o que aconteceu no meu dia hoje, eu vou estar narrando alguma coisa, esse acontecimento, sim? E se eu também vou descrever como foi esse acontecimento, onde eu estava, se eu me propunho a descrever um lugar, não é? Que faz parte desse meu acontecimento. Se eu me propunho a descrever algo ou alguém que faz parte desse meu acontecimento, se eu me propunho a descrever os meus sentimentos e as minhas sensações, os meus pensamentos em relação àquele acontecimento ou desse meu dia, então eu estou diante do tipo textual descritivo. Então os tipos textuais que estão presentes e são tipologias de base do gênero textual diário pessoal são a narração e a descrição. A escrita do diário é preferencialmente todos os dias. Às vezes, é claro, existem diários que a pessoa não tem. Como é um texto pessoal, secreto, individual, cada autor e dono do diário vai manipular, vai escolher a forma como ele vai escrever. Escreve hoje, não escreve amanhã, escreve depois. Ou escreve de semana em semana. Ou escreve hoje 3 vezes, amanhã esquece de escrever. Mas todos, não é? Como o nome já diz, é para escrever diariamente. Diário é que, uma outra função comunicativa do diário, qual é? É que eu, a dona do diário, escreva ele hoje, coloque data, assinatura, um vocativo, geralmente é meu querido diário, mas nem sempre. E para que no futuro eu volte para ele e leia e recupere essas memórias. Então, o diário ele funciona como um livro de lembranças também, de recuperação de memória. Certo? Quais são as características dele? Para além dessas coisas que a gente já falou, de estrutura, composição, função comunicativa, a linguagem é simples e é livre, não é? Uma linguagem que eu escolho, pode ser formal ou informal, o texto é meu, ele foi escrito preferencialmente para ser lido por mim mesma, é um diálogo meu comigo, do futuro. Então, a linguagem não é obrigatório que seja formal e padrão. Sim, eu posso escolher ou mais formal ou mais informal. Ela é extremamente subjetiva. O que é subjetiva? O que tem a ver com as minhas emoções, o que tem a ver com meus sentimentos, não é? Ela é individual, íntima. E é escrito em primeira pessoa, eu, a primeira pessoa do discurso, ou nós. Por quê? Porque eu estou narrando, estou descrevendo experiências que são minhas. E
Geralmente essas experiências já aconteceram, eu estou relatando, eu estou contando. Se eu estou contando, eu vou escrever em que tempo? Em qual? Isso, muito bem. Pretérito, perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Geralmente no pretérito, perfeito e imperfeito. Mas eu também posso escrever no presente, não é? Se eu estou escrevendo agora, querido diário, hoje eu me senti assim. Nesse momento, estou melhor. O diário, então, pode ser escrito também no presente do indicativo. Tá certo? Eu trouxe alguns exemplos de diário. Sim? Primeiro, um diário muito famoso que virou um documento público e histórico, que é o Diário de Anne Frank. É o diário de uma menina de 13 anos, é essa mocinha aqui, que narrou as emoções dela e como ela se sentia, não é? Exatamente no período da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Virou um documento histórico, público, não é? Porque a partir da escrita de Anne, se conseguiu relatos, não é, do que foi essa experiência para os judeus. Anne Frank era uma menina judia. Tem textos dela para a gente ler, já disponível no Google Class. Trouxe também o diário de Maria Carolina de Jesus, brasileira, uma mulher negra que viveu no lixão, na favela do Canindé, em São Paulo, às margens do rio Tietê, e ela escrevia diários. Um certo dia, um jornalista, Audálio Dantas, passeando pela região para poder fazer uma reportagem sobre o surgimento da favela, que era nova, na 1960. O que aconteceu? Ele encontrou o diário, ele encontrou Carolina e quis fazer uma entrevista com ela. Quando foi entrevistá-la, descobriu que ela escrevia diários para poder passar o tempo. Ela era catadora de papelão, não é? E morava na favela, tinha 3 filhos. E a partir do diário dela, ele publicou esse livro e conseguiu identificar quais eram, né, as mazelas e as necessidades e as carências várias das pessoas que viviam naquela região, naquele período. E trouxe o diário de uma pessoa famosíssima que vocês conhecem muito, que sou eu. Esse é o meu diário, eu escrevo diário. Eu acho que eu já tinha contado para vocês. Não vou abrir, não vou contar os meus segredos. Qual é a estrutura, então, do diário pessoal? Como é que ele se apresenta? Às vezes tem título do que aconteceu, que eu escolho a partir do que aconteceu naquele dia, e às vezes não. Mas sempre vai ter um vocativo, o corpo do texto, o vocativo, né? Querido diário, meu amigo. Você pode dar um nome para o seu diário também. Algumas pessoas fazem isso. Vocativo, depois o corpo do texto. Você pode escolher se você quer colocar a data logo em cima, antes do corpo do texto, ou no final. Eu prefiro colocar no final. Então, vocativo, a data no início ou no final, corpo do texto, não é? O que você vai contar? O que você vai descrever desta vez? E no final, sua assinatura, para registrar, não é? Que é um documento seu. Nem todo diário tem cadeado, tá? Mas a maioria tem. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vocês têm atividade agora no Google Class de leitura, tá bom? São 2 relatos de 2 dias do texto de Anne Frank. Beijo!